Som. Agora sim. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre tudo o que diz respeito a você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Carlos Guimarães. Esse é o canal MEG, Ministério Evangelho e Graça. E eu peço a você que se inscreva, ative as notificações, deixe também o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Hoje eu quero falar com você, preste atenção, tá aí ó, uma cura e uma libertação que dependem única e exclusivamente a você. Presta atenção que eu vou te dizer. Não adianta pedir a Deus essa cura. Não adianta pedir a Jesus. É algo que Ele colocou na sua mão. Ele botou na sua mão. Não tem como. Não adianta você orar por isso. Não adianta você jejuar por isso. Não adianta você subir ao monte clamando por isso. Não adianta você fazer nada. Absolutamente nada. Depende única e exclusivamente de você. E é uma cura tão grande, é uma libertação tão grande, que você não tem noção do que isso pode fazer na sua vida. Você não consegue mensurar o poder dessa cura e dessa libertação. Que cura é essa? Que libertação é essa que depende de mim? Hoje, queridos, é o quarto domingo do mês, nós sempre separamos que é o culto da família. E o que eu vou falar agora acontece em todos os nossos relacionamentos, mas é muito pior no seio familiar. É mais frequente no meio da família, muito mais frequente no meio da família. E eu estou falando para você, querido, preste atenção. Nós temos aqui um paradoxo. Nós temos um paradoxo. Nós temos um antinômio aqui. Nós temos um antinômio. O que é um antinômio? Antinômio é muito usado na teologia. São duas verdades que se opõem. Não é uma verdade se opondo a uma mentira, ou uma mentira se opondo a uma verdade. São duas verdades que se opõem. Eu vou mostrar um antinômio aqui, ó, grandioso, mas que todo mundo crê nele. Deixa eu perguntar para vocês. Uma mulher virgem pode engravidar? Mas Maria não engravidou? Você está vendo duas verdades? Maria engravidou? Engravidou. E ela era virgem? Era. Isso é verdade? É. Mas uma mulher virgem pode engravidar? Não. Entendeu? Isso é um antinômio. Duas verdades que se opõem. E a Bíblia está lotada disso. A Bíblia está lotada de antinômio. Alguns a gente entende e aceita com facilidade. Outros nós não entendemos, ou entendemos, mas não aceitamos. Do que eu estou falando com você, querido? De que antinômio que eu estou falando? Deus nos deu livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Agora, eu não estou falando de arminianismo e calvinismo. Bobagem. As duas coisas são bobagem. Respeito à fé e à crença de todo mundo. Eu digo bobagem de acordo com o verdadeiro evangelho. O que o arminianismo diz? Você tem o livre-arbítrio para aceitar Jesus. Quem quiser aceitar Jesus vai ser salvo. Quem não quiser não vai ser salvo. Então está na sua mão a salvação. Já o calvinismo vai falar da predestinação. Deus já predestinou uns para serem salvos, outros para não serem salvos. Então não depende de você. Entendeu? E não existe. Ah, não fala isso não. A Bíblia fala da predestinação, sim. Romanos 8, 29 e 30. Paulo vai falar claramente da predestinação. Efésios capítulo 1, versos 4, 5 e 11, vai falar claramente da predestinação. Paulo fala claramente da predestinação. Jesus menciona em entrelinhas a predestinação. Só tem um detalhe: nem Jesus e nem Paulo explicaram o que é a predestinação. Tudo o que você aprendeu, alguém leu, interpretou e ensinou. Não existe isso. Isso não é Deus, isso para mim é o diabo. Um bebezinho, coisa mais linda, totoide da mamãe, totoide do papai.
nasceu, não fez nem bem nem mal, mas Deus predestinou ele para o inferno. Ele não fez nem bem nem mal. O que é isso, gente? Entendeu? Ah, mas está escrito. Não, você interpretou errado. E livre-arbítrio para aceitar Jesus também não tem. As minhas ovelhas o meu Pai me dá. Todo o que o Pai me dá, vem a mim. Aquele que meu Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros. Vós estáveis mortos nos vossos pecados e delitos, ele vos deu vida. Algumas versões ele vos ressuscitou, outra ele vos vivificou. Morto não toma decisão nenhuma. Então não existe nem o livre-arbítrio e nem a predestinação. O livre-arbítrio que existe não é para aceitar Jesus para salvação. A obra de Jesus atingiu a humanidade em toda. Eu sempre digo, já tem gente no inferno? Tem. Mais gente vai para lá? Vai. Mas atingiu todo mundo. Não tem nada a ver nem com predestinação, né, e nem com livre-arbítrio. O livre-arbítrio, querido, é para escolha. Deus não interfere nas suas escolhas. Entende? Deus não interfere. Deus não interfere. E eu vou te dar aqui, querido, alguns motivos. Esse Deus para mim não seria Deus. Ele seria pior do que o diabo. Otila, eu sou onisciente. Eu sei o que vai acontecer antes de eu criar o universo, antes de eu falar, haja luz e houve luz. E o Pablo, seu filho, eu como onisciente, há 14 bilhões e meio de anos atrás, 14 bilhões e meio de anos, a Terra foi criada. Entendeu? 14 bilhões e meio de anos. Mas muito antes disso eu já sabia que no século 21 da era cristã, o Pablo não vai querer me servir e eu vou mandar ele para o inferno. E ele vai passar um tempo no inferno, depois vai ser julgado no lago de fogo. Mas eu vou e crio ele a si mesmo. Sabendo, eu não sou onisciente. Não seria um Deus muito malvado? Outra, eu estou orando para Deus mudar o coração da minha mãe. Estou orando para Deus mudar o coração do meu pai, mudar o coração do meu filho. Preste atenção. Preste atenção. Se Deus mudasse o coração de alguém, Deus não é bom? Alguém ia para o inferno? Não, é só ele mudar o coração da pessoa. Pronto, acabou. Entendeu? Por que tem gente no inferno? Porque Deus te deu livre-arbítrio. Você faz o que você quiser da sua vida. É simples, gente. Eu sou Deus, eu sou bom, eu sou amor, eu sou misericórdia. Eu mudo a mente, eu mudo o coração das pessoas, todo mundo passa a me servir, ninguém vai para o inferno. Então, se eu posso mudar o coração das pessoas, a mente das pessoas e não muda, eu não sou Deus, eu sou o diabo. Eu sou um adversário, entendeu? Por que ele não muda? Porque ele deu o livre-arbítrio. Você faz da sua vida o que você quiser. E eu poderia te dar 1 milhão de textos dentro da Bíblia, mas eu vou só dar 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo. Adão, isso aí é o paraíso, cara. Você está no meu jardim, é o paraíso. Faça o que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser. O problema é seu. Se eu fosse você, eu não comeria daquele fruto. Se comer, vai dar ruim. Por que Deus não impediu Adão de comer o fruto? Entendeu? Que a escolha é sua. Entendeu isso? A escolha é sua. Deus sabia que Adão ia comer? Sabia. Porque Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu já vou tramar o plano B aqui, que o homem vai errar mesmo. Ele já sabia. Ele sabia, sabia. Ele assistiu acontecer, assistiu. Ele fez alguma coisa para impedir? Não. Ele permitiu acontecer, permitiu. E a responsabilidade ficou com quem? Com Adão. Ele não muda. É o livre-arbítrio, entendeu? Caim, por que você está irado? Se você proceder bem, você também não será aceito? Olha, o pecado vai bater na sua porta e cumpre a você dominá-lo. Deus sabia que o Caim ia matar o Abel? Sabia. Ele assistiu? Assistiu. Ele permitiu acontecer? Permitiu. Ele fez alguma coisa para impedir? Não. E quem foi responsabilizado? O Caim. Ele te deu livre-arbítrio. Vamos para um Novo Testamento? Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu estou pronto até para morrer. Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Jesus sabia? Sabia.
Ele assistiu acontecer, literalmente, estava no mesmo pátio. Ele permitiu acontecer? Permitiu. Ele fez alguma coisa para impedir? Não. E quem ficou com a responsabilidade? Pedro. Essa é uma verdade. Você tem o livre-arbítrio, faça o que você quiser da sua vida. Simplesmente, você vai ter que lidar com as consequências. Agora você vai entender o antinômio. Você entendeu que temos o livre-arbítrio? É para as nossas escolhas? Mas, por outro lado, a gente não consegue escolher. É outra verdade. O que eu estou falando? Paulo, ele vai falar em Romanos capítulo 7, do 14 ao 25. Ele vai falar 10 vezes frases como essa. Eu sou vendido como escravo ao pecado. O pecado que habita em mim. O pecado que habita nos meus membros. Quando eu quero fazer o bem, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, toda hora eu faço. Todas as vezes que eu vou fazer o bem, o mal que reside em mim vence. Toda vez que eu quero consentir com a lei de Deus que é boa, o mal vence. Eu quero fazer o bem, não consigo. Você entendeu o antinômio? Você tem livre escolha, você tem livre arbítrio. Mas por outro lado, é verdade, a gente não consegue escolher. Entendeu o antinômio? Você não consegue. Agora preste atenção, apesar de eu ter o livre-arbítrio, eu consegui fazer as minhas escolhas, e muitas delas eu não consigo fazer. Por que eu disse que Deus não pode te ajudar nessa questão que eu vou te falar? Porque essa que eu vou falar agora talvez seja uma das únicas coisas que você consegue fazer. Deus, Ele orienta, Ele ensina, eu posso até dizer que Ele exige, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, e Deus nunca vai exigir de você o que você não consegue fazer, nunca, nunca vai exigir. Tenho livre-arbítrio? Tenho, eu sou responsável pelas minhas escolhas, essa é uma verdade. Na maioria das vezes eu não consigo escolher o que eu tenho que escolher, essa é outra verdade. Mas tem uma das poucas coisas, existe uma cura, uma libertação que está na sua mão, na sua mão. Eu falei que é um problema que acontece em todos os nossos relacionamentos, mas muito mais no seio da família. Marido com esposa, esposa com marido, pais com os filhos, filhos com os pais, irmãos uns com os outros, genro com o sogro, com sogra, nora, entendeu? Acontece muito mais no seio da família, e Ele colocou na sua mão. A hora que você quiser decidir, você faz. Do que eu estou falando? Deixa eu abrir o texto aqui, que eu separei para você. Alguém já sabe, quer arriscar? O que eu estou falando? Alguém sabe? Você de casa, inclusive você de casa, já deixou o seu like aí? De que eu estou falando? Vamos lá? A decisão é sua. Essa é uma das poucas coisas que eu consigo controlar, que você consegue controlar. Uma das poucas. Porque senão, mais uma vez, ele não seria Deus, ele seria o diabo. Ele exige de você algo que você não consegue fazer. Eu não quero relacionamento com Deus. Vou falar igual mineiro, eu não quero mexida com Deus desse, não. Não quero mexida com ele, não. Ele exige de mim algo que eu não consigo fazer? Vamos lá? Como diria o Marco Feliciano, aperta o cinto. Vamos lá? Romanos 12. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que... Deixa eu ver, peraí. Isso. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, comece a entender. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios... Mas eu não tenho razão. Não fica sendo sábio nos seus próprios olhos, não. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem.
perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Alguém quer chutar de que eu estou falando? Alguém? Pode fingir que você não está entendendo, não tem problema não. Perdão. A única coisa, uma das poucas coisas que a gente tem controle. Então por que eu não consigo perdoar? É disso que nós vamos falar hoje. Nos nossos relacionamentos, eu estou falando mentira? A coisa não é mais feia no seio familiar? Eu vou abrir um outro texto aqui, querido, preste atenção. Eu vou abrir um outro texto, eu não gosto dessa versão aqui, mas eu vou abrir assim mesmo. Ok? Essa versão aqui ainda fala até pior do que as outras. Preste atenção. Fazer igual os pentecostais aqui. Tem algum filho de Deus aqui? Amém? Tem algum filho de Deus aqui? Vocês são filhos de Deus não, gente? Vocês ficam até com medo quando eu faço essas pegadinhas, né? Sei. Ninguém falou amém, você de casa. Eu perguntei se tem filho de Deus aqui, ninguém respondeu. Me deixaram no vácuo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para você. Olha como é que a coisa é feia. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se você é filho de Deus. Se você é filha de Deus. Está aqui, ó. Mateus 5. Gente, olha como é que a coisa é séria. Verso 43 em diante. Vamos lá? Vou te provar se ele colocou na sua mão ou não. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. 1. Bendizei aos que vos maldizem. 2. Fazei bem aos que vos odeiam. 3. E orai pelos que vos maltratam. 4. E vos perseguem, né? Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. O quê? A versão revista atualizada: para que vos torneis. Você só se torna filho de Deus quando você, vamos lá? Amar o inimigo, bendizer os que te maldizem, fazei bem aos que te odeiam, orai pelos que te maltratam e te perseguem. A hora que você fizer essas 4 coisas, você se torna filho de Deus. Um desgraçado exigir isso de mim se eu não consigo fazer, não é? Como é que vai exigir de mim um troço que eu não consigo fazer? Eu não quero mexida com esse Deus, não. Não é sério, gente? Não acha que é muito sério? Quem mais que te causa ferida? Não são os da família? Queridos, eu vou falar com você agora como psicanalista e professor de psicanálise. Preste atenção. 95% dos casos de problemas cardíacos, problema de hipertensão, câncer e depressão é falta de perdão. Problema cardíaco, câncer, hipertensão e depressão, falta de perdão. Por isso que Deus fala de Gênesis 1, Apocalipse 22 sobre o perdão. Ele fala o tempo todo. Preste atenção, 95% dos casos de câncer e de problema cardíaco, se na sua família alguém teve, você tem uma predisposição a desenvolver. Isso não quer dizer que você vai desenvolver. Não quer dizer, entendeu? Mas se você não perdoa,
com certeza, até quem nunca teve câncer na família pode desenvolver. Deixa eu te falar como psicanalista. Você sabia que a depressão tem uma vantagem? Uma vantagem a depressão tem? Quem tem depressão não tem câncer. Porque a depressão é uma forma de você externalizar o que está sentindo. Entendeu? De alguma forma eu estou externalizando o que eu estou sentindo. Agora, se eu não perdoo, tá? Ou eu estou mal e não ponho para fora o que eu estou sentindo, ainda tento mostrar para as pessoas que eu estou bem, com certeza você vai desenvolver problema de coração e de câncer. Entendeu por que eu falo que um dos motivos da cura e libertação aí é o perdão? É um dos motivos da cura. Se você não perdoa, ou se você não externaliza o que você está sentindo, com certeza você vai ter câncer ou problemas cardíacos. Eu vou te dar mais uma prova que ele pôs na sua mão. Vou te dar mais uma prova que ele pôs na sua mão. Não tem como, não adianta você pedir, não adianta orar, não adianta clamar. Famoso, olha aqui, ó. Cadê você? Olha lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Guarda o 14 e o 15. Guarda. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste não perdoará a sua. Simples assim. E o problema é que a gente peca 24 horas. Olhares, pensamentos, palavras, ações, atitude. Não tem jeito. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Ele pôs a sua mão ou não pôs? Para de orar, para de jejuar. Deus me ajuda a perdoar. Ele não vai fazer, ele botou na sua mão. É uma das poucas coisas as quais eu posso controlar. Uma das poucas coisas. Nós temos o livre-arbítrio. Temos a livre escolha? Temos. Mas a gente consegue escolher? Não. E tem algumas coisas que a gente consegue? Sim. E uma, talvez, querido, eu posso estar exagerando. A única coisa que realmente eu tenho controle, a única coisa que você realmente tem o controle é o perdão. Talvez seja. A única coisa. A hora que você quiser, você perdoa. Por que eu não perdoo? Aí eu vou trazer alguns motivos para você aqui. Amém? Tem alguém entendendo? Eu vou trazer para você alguns motivos do porquê que a gente não consegue perdoar. Alguns motivos aí, né? Tá claro para você até agora? Tá claro? Vamos lá, eu separei vários motivos. Vários, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns motivos. Por que a gente não consegue perdoar? E eu teria mais texto aqui. Sabe por que você não consegue perdoar? A pessoa que não consegue perdoar aos outros, normalmente não consegue perdoar a si mesmo. Já viu algo que você fez, que você sente culpa? Enquanto você sentir culpa, querido, é simples. A conta é simples. É igual assim, quanto que é 1 mais 1? Querido, se você não consegue perdoar você, como é que você vai perdoar o outro? Simples. Eu que sou eu não consigo me perdoar. Primeiro motivo, enquanto você não se perdoar, você não consegue perdoar o outro. Sabe por quê? Ali nós lemos o texto lá e Paulo falou do orgulho. Sabe por que eu tenho dificuldade? Que eu não queria ter que me perdoar. Olha o orgulho, como assim? Eu me perdoar, eu tenho que admitir que eu errei. Se eu não tivesse errado, eu não teria que me perdoar, entendeu? Se eu nunca tivesse errado, não precisaria de eu perdoar. Mas como eu achava que eu sou perfeito, que eu era perfeito, que eu não erraria nunca,
Agora eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Enquanto você tiver sentimento de culpa, enquanto você não conseguir se perdoar, se eu não consigo perdoar a mim, tampouco eu vou perdoar o outro. Esse é o primeiro motivo. Esquece. Isaías 43, 25. Eu mesmo, por amor de mim, sou eu que apago todas as suas transgressões e dos seus pecados não me lembro mais. Miqueias 7 diz que ele pegou os seus pecados e lançou nas profundezas do mar. Pecado, iniquidade, transgressão está resolvido em Cristo Jesus. Você que tem que se perdoar, porque Cristo já te perdoou. Entendeu? Segundo, por que você tem dificuldade de receber perdão, ou desculpa, por que você tem dificuldade de perdoar as pessoas? Porque você tem dificuldade de receber perdão de Deus. E isso a culpa é da religião. A religião, ela atrai as pessoas e mantém as pessoas num tripé. O que atrai as pessoas? O que mantém as pessoas na religião? Medo, culpa e interesse. Medo, culpa e interesse. Culpa, entendeu? Cuidado, hein? Cuidado. Ó, você perder a salvação, hein? Ó, cuidado aí, hein? Jesus volta, você fica, hein? Ó, se você morrer desse jeito, eu não sei não, aí você vai para o inferno. Culpa. E a pessoa vai e faz o troço e sente culpa. E faz um troço. Essa semana agora, segunda-feira, dia 21, a minha irmã foi ao estádio de futebol uma única vez comigo. Há muitos anos atrás. Ela está assim, vamos de novo. Eu tenho vontade de ir no estádio assistir. Entendeu? E é tão assim, presa na religião, que a gente estava lá no Mineirão, e ela com medo, se Jesus voltar agora, eu vou ficar. Nossa, daqui a pouco esse estádio cai e morre todo mundo, Deus vai punir todo mundo por minha culpa. Entendeu? Porque não podia. Entendeu? Culpa, cuidado, cuidado. Segundo, é medo. Também é a mesma coisa. Inferno, 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 diabo, 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 perder salvação, perder salvação. Você não vai para o céu, você não vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o inferno. E medo. E você tem que ficar aqui porque lá fora você esfria. Aí você vai começar a praticar coisa errada. E interesse. Por que as pessoas vêm? Porque quer cura, ele quer libertação, quer solução de problema, quer abertura de porta, ele quer prosperidade, ele quer ir para o céu, ele não quer ir para o inferno, ele quer sentir presença de Deus, ele quer receber revelação, ele quer receber profecia. Entendeu? Culpa, medo e interesse. E aí só prega pecado, 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 inferno, 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 perder salvação, perder salvação, perder. Aí você faz qualquer coisa, você não acredita que Deus te perdoa. Você não consegue acreditar que Ele te perdoa. Jesus, até quantas vezes que meu irmão vai pecar contra mim, eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Não, Pedro, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Só que 7 é o número da totalidade, da completude, da perfeição, do infinito. Senhor, eu tenho que perdoar o meu irmão infinitas vezes? Não, Pedro, infinito vezes 70. Mas tem um detalhe, Pedro, se você pecar contra mim, eu te mando para o inferno. Esse desgraçado, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, ele manda perdoar. Você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Você tem que amar até o seu inimigo. Mas se pecar contra mim, eu te mando para o inferno. Então, quando você tiver dificuldade de entender e receber o perdão de Deus, você não vai conseguir perdoar o outro. Que assim como Deus não perdoa, como é que eu vou perdoar o outro? Eu não acredito no perdão de Deus. Esse é o segundo motivo. Terceiro, falta de arrependimento verdadeiro. Eu estou cansado de dizer para você, arrependimento é parar de pecar. Não é isso que é religião? Se arrependimento é parar de pecar, ninguém arrependeu mesmo. Dá uma olhada, tem 13 listas de pecado no Novo Testamento. Vê, a gente só comete pecados diferentes. Você não mata, não rouba, não prostitui, não adultera, não assalta, entendeu? Você não tem vício, não tem nada. Mas seja sincero e olha, se nós não cometemos pecados o dia inteiro, o dia inteiro. O que é arrependimento? Não é parar de pecar, não, é mudança de mente. O judeu, Jesus veio dizendo que era o Messias, entendeu? E eles não creram nele.
Então houve arrependimento, metanoia, mudança de mente. Eu sou judeu, agora eu creio que Jesus é o Messias. Eu não cria em Jesus e no seu evangelho. Agora eu creio em Jesus e no seu evangelho. Houve arrependimento, entendeu? E o gentio, a mesma coisa. Se via a Dagon, a Astarote, se via a Diana, a Marte, ao deus Júpiter, ao deus Saturno, se via os deuses deles. Agora não, eu creio em Jesus e no evangelho dele. Houve mudança, mudança de mente. Você tem facilidade de perdoar? Então não houve arrependimento, não mudou a mente, não houve arrependimento. E aí, querido, quando eu falo com você que nós somos salvos é pela graça, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Perguntinha simples para você: você tem paz com todos? O crente é cheio de mágoa, de ressentimento, rancor, falta de perdão, desejo de vingança. Mas sabe quem peca? É o que mata, é o que adultera, é o que prostitui. Esse é o que mata. O crente não perdoa. Se você não amar de todo o coração o seu inimigo, nem filho de Deus você não é. Entendeu? Mas o crente, ele olha o pecado só do outro, o dele ele não olha. Então, terceiro motivo, você não teve metanoia. E aí, Mateus 18, verso 21 em diante, Jesus ensina, um cara que devia um dinheiro que eu tinha que trabalhar 150 mil anos para pagar, o Senhor perdoou ele. Quando ele saiu de lá, achou um cara que devia uma mixaria, mandou colocar o cara na prisão. E Jesus falou assim, o cara da parábola: eu não te perdoei uma dívida imperdoável, você não devia te perdoar também? Ô Rosana, a dívida que eu e você tínhamos com Deus só tinha uma forma de pagar essa dívida: ir para o lago de fogo. Não tinha outra maneira de pagar essa dívida. Ele perdoou. Sabe o que Jesus está falando? Depois que eu te perdoei uma dívida imperdoável, qualquer um que fizer qualquer coisa com você, você tem condição de perdoar. Você não perdoa porque não quer decidir. Entendeu? Mais um Mateus 18, 21 em diante. Colocou na sua mão. Eu não te perdoei? Você não devia fazer o mesmo também? Não interessa. Ô, gente, uma das maiores lições que eu já tive na minha vida foi no ano 2000. Eu pastoreava numa cidadezinha, quem não é daqui já deve ter ouvido falar, cidade de Contagem. Eu pastoreava lá um domingo à tarde. Tinha o seu Antônio Peixeiro, morava lá no bairro. Inclusive, eu tive a honra de fazer a boda de diamante do homem, 75 anos de casado. Ele e a velhinha dele lá. Então tinha um filho bêbado, vivia bêbado, caindo pela rua fora. Entendeu? E tinha um outro filho que não bebia, e era muito bom para ele. Num domingo eu estou lá na minha casa, e era perto da igreja, escutei um barulho. Depois do barulho, um alvoroço, conversaiada. Quando eu saí, eu morava perto de uma avenida. Eu subi assim 50 metros, eu estava na avenida. Um cara bêbado atropelou esse filho dele que era bom. Amassou o menino, o rapaz, era homem já, 34 anos de idade. Amassou esse homem no muro. Então ele no capô do carro, as entranhas dele todas em cima do capô. E o cara bêbado. Juntou todo mundo para inchar o cara bêbado. Aí foram avisar o seu Antônio Peixeiro. E eu estou assim, deixa disso, tentando. Quando o Antônio Peixeiro viu, olhou, o filho dele todo despedaçado em cima do capô, pôs as duas mãos na cabeça. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí já assustou, abraçou o cara bêbado e falou assim: eu sou o pai dele, ninguém vai fazer nada com ele. Eu te perdoo. Você está perdoado. Não teve quem não chorasse, gente. Não tem jeito. Aí o seu Antônio e falou assim: ô, gente, vocês não sabem o que eu fui na vida. Meu pai me perdoou. Eu não vou perdoar isso aqui. Estou sofrendo. Eu não sei como é que eu vou falar com a minha véia. O que aconteceu com o filho dela. Mas ele está perdoado. Uma das maiores pregações que eu já vi na minha vida. E abraçou o rapaz e falou assim: ninguém vai fazer nada com ele. Aquilo eu corria lágrima nos olhos assim. Esse aprendeu com aquele que subiu lá em cima,
e olhou para baixo e viu aqueles que colocaram ele lá e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu, querido? Entendeu? O que eu não consigo perdoar? Então, continuando. Falta de arrependimento. Quarto, vamos lá. Achar que perdão é esquecer. Enquanto você achar que perdão é esquecer, não tem saída para você. Esquece isso. Como assim você vai ter amnésia? Você não vai ter amnésia não, rapaz. Toda vez você vai lembrar daquilo. Alguém fez alguma coisa. Tem gente que diz, irmão, você tem que esquecer isso. Você tem que ser. Não tem não. Você não tem que ter amnésia não. Eu tenho que lembrar, mas não me causar dor. Preste atenção. Eu tenho algumas cicatrizes no corpo. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Eu vou fazer 54 anos. Eu fiz essa cicatriz quando eu tinha 10 anos. Então tem 43. Vai fazer 44 anos que eu tenho essa cicatriz. Cortei num arame enferrujado e arruinou bastante. Eu tive que tomar 21 Bezentacil. Entendeu? Por causa disso aqui. E eu lembro, um dia de tarde, numa terça-feira, meu pai leva eu e meus irmãos na casa do irmão dele. E a gente brincando de pegador, eu e os meus primos. Aí eu passei e rasguei o braço no arame. Eu lembro, mas eu posso mexer que não dói. Isso é uma cicatriz. Se quando eu mexo dói, não é cicatriz, é ferida aberta. Entendeu? É uma ferida aberta. Você não vai esquecer. Eu vou lembrar e te conto detalhes. Eu conto detalhes até das Bezentacis que eu tomei. Mas não dói. Então você não vai esquecer. Você tem que não fazer da dor um sofrimento. Sexto lugar, achar que perdão tem a ver com sentimento, com emoção. Então eu perdoei, mas eu tenho que morrer de paixão pela Lilian. A Lilian me ofendeu, eu tenho que, morrer de amores, de sentimento. Não, querido. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu posso detestar você, eu posso odiar você, mas eu tenho que te perdoar e tenho que te amar. Porque amor e perdão é decisão, é atitude de bondade, de benevolência. Quer voltar para o texto? Seu inimigo está com fome, dá de comer. Ele está com sede, dá de beber. É você não pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. É não se vingar. Tem uma irmã aqui da igreja, eu admiro essa irmã. Ela é do estupim curto, esquentada, essa irmã. Mas ela não combina com a sogra dela. Não combina. Há mais ou menos um ano e meio, a sogra dela fez a cirurgia e ficou de cama. Acho que 45 dias de cama. E mora no mesmo lote. Ela ia lá, dava banho na sogra, dava comida na boca dela. E elas não se gostam. A senhora quer tomar banho agora? Quero. Aí ela dava banho. A senhora quer comer agora? Quero. Fazia comida. A comida está pronta. Entendeu? Mas elas mal se cumprimentavam. Ela não gosta da sogra. A sogra não gosta dela. E isso é quem ama. Entendeu? Você não tem que ter sentimento. O crente aprendeu que ele tem que ter sentimento. Ele tem que, a hora que vê a pessoa, ele até dá borboleta no estômago, frio na espinha, de paixão pela outra. Não, eu te odeio, eu te detesto, mas eu te amo e eu te perdoo. Porque é atitude. Isso é amor. Entendeu? Você não tem que conviver. Bateu do lado direito, oferece o outro. Ô Paulo, toda hora que eu chego perto de você, você enfia a mão na minha cara, o que eu vou fazer perto de você? Jesus, queridos, ele não gostava dos religiosos. Jesus dormia na casa de todo mundo, comia com todo mundo, pecador, prostituta, ladrão, todo mundo. Ele só não se misturava com os religiosos. Os religiosos, ele não gostava deles. Entendeu? Eu não tenho que gostar de você, eu tenho que te amar e te perdoar. Enquanto você achar que perdão é ter um sentimento bom pela outra pessoa, você vai ter dificuldade de perdoar. Sétimo, acabei adiantando. Primeiro, é achar que é sentimento. O sétimo, achar que é ter que gostar do ofensor. Você não tem que gostar dele. Acabei adiantando. Oitavo, por que você não perdoa? Porque você não tem um caráter cristão. O que quer dizer discípulo? Um aluno, um seguidor, que coloca à prática o ensinamento dos seus mestres. Jesus não só falou, perdoai as vossas ofensas, assim como, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ele ensinou. Ele ressuscitou, Pedro negou ele 3 vezes.
Aí todo mundo já tinha visto Jesus, só Pedro que não tinha visto. Avisa que eu vou lá para o mar da Galileia e fala com Pedro também. Jesus pôs, como aqui em Minas fala, né? Pôs a mão na escadeira e falou assim: bonito, hein, Pedro? Bonito seu traíra. Você, hein, cara? Ainda te avisei. Eu não falei com você? Eu falei com você, não falei? Foi isso que Jesus falou com ele? Pedro lá triste. Todo mundo comendo peixe assado com Jesus e o Pedro, hein? Todo sem graça. Pedro, tu me amas? Só sabe que eu te amo. Então toma conta dos meus cordeiros. Jesus nem tocou no assunto da traição. Pedro, tu me amas? Então, Pedro, toma conta das minhas ovelhas. Foi a terceira vez. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, Pedro, esquece. Entendeu? Sabe o que ele falou? Jesus, ele foi o timão e o pumba. Aprenda a pôr o traseiro no passado. Hakuna Matata. Entendeu? Enquanto você não aprender, foi isso que Jesus ensinou. Hakuna Matata. Aprenda a pôr o traseiro no passado. Não foi? Isso é viver, é aprender, não é? Nono lugar, sabe por que tem muita gente aí, querido? Eu vou dar como diz o outro, um alentozinho para você aqui. Os temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. O colérico e o melancólico têm dificuldade de perdoar. Entendeu? E são vingativos ainda. Melancólico e colérico têm muita dificuldade. Ele tem com dificuldade, o melancólico, por exemplo, alguém fez alguma coisa de ruim para ele tem dificuldade de aproximar dessa pessoa. Ele não consegue. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui. Pegar algumas pessoas. Rosana, você nasceu em que mês? Você é de Leão. Você, Lília? Leão também. Yara, você é de que mês? Leão. Dezembro é Leão. Você, Tila, de que mês? Janeiro é Leão também. Terezinha, você é de que mês? Mês 6, junho. Então você é de Leão. Aí você em casa está assim, esse cara está doido. Sabe qual é o meu signo? Leão da tribo de Judá. Amém? Qual é o seu temperamento? Temperamento controlado pelo Espírito. Tá? Não vem com culpa no temperamento, não. Como é que eu faço? Eu vou te dar o nome de um remédio, que é bater e valer. Toma esse remédio, que você vai aprender a controlar o temperamento. O nome do remédio é 319-9206-1576. Marca lá. 319-9206-1576. Você vai aprender a controlar o seu temperamento. Ô, gente, como eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Eu não digo que eu sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Vocês acreditam que no começo do meu pastoreio, comecei a pastorear em 1997, eu fiz jejum várias vezes de 24 horas, pedindo a Deus. Teve uma vez que eu fiz uma campanha 7 dias, Paulo. Eu pegava de 21 horas a 21 horas do outro dia, 24 horas sem beber nem água. Aí eu entregava o jejum, me alimentava, ficava de novo 21 horas do outro dia, eu começava 24 horas sem comer nem beber água. Sabe o que eu pedi a Deus? Ô Deus, deixa eu ficar com raiva de alguém, ao menos 10 minutos, para me saber o que dá no coração de alguém que não perdoa. Eu quero, Senhor, ficar com raiva. Me deixa ficar com raiva de alguém. Sabe por quê? Estávamos lá na igreja, ciclo de oração. Uma irmã, que era a presidente do ciclo de oração, falou da outra irmã. Essa outra irmã tomou ódio da cara da presidente do ciclo de oração. Aí eu fui fazer o papel de pacificador. Fui lá na casa da irmã, conversei com ela, falei assim: a irmã quer te pedir perdão. Você aceita? Eu falei: não, pode falar com ela para vir aqui em casa? Eu recebo ela aqui. Eu fui lá e falei com a presidente. No dia nós fomos lá, a irmã sentada na mesa, eu e a outra que tinha ofendido, com lágrima no olho, chorou e pediu perdão. Pediu perdão, pediu perdão, pediu perdão. Aí a outra que tinha sido ofendida, na casa dela, ela falou assim: você falou, irmã, tudo que você tinha que falar? Falou. Então tá bom. Ela puxou a cadeira, subiu na cadeira e subiu em cima da mesa. E falou assim, ainda daquelas pessoas que falam,
tem puxa o R, né? Então, comprar, entendeu? Paguei. Aí ela falou assim, subiu em cima da mesa, olhou assim, pastor e vagabunda. Eu vou para as profundezas do inferno, mas não perdoo, não perdoo e não perdoo. Eu vou para as profundezas, mas não perdoo. Eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca vi uma cena daquela. Gente, eu queria ficar com raiva dos outros. Até 2, 3 minutos eu ainda fico. Esse é o sanguíneo. O sanguíneo, se você fez raiva nele, ele mata. Mas passou 3 minutos depois, ele está rindo para a pessoa. Eu sei que quem é colérico e melancólico tem dificuldade, mas para de usar o seu temperamento como desculpa. Qual que é o seu signo? Leão da tribo de Judá. Qual é o seu temperamento? Temperamento controlado pelo Espírito. Viu? E você sabe que eu sou assim? Então por que você não luta? É a única coisa que você tem controle. Eu acho que é a única que Deus colocou na Bíblia, é o perdão. A hora que você quiser, você perdoa. Deixa eu prosseguir. O que mais? Falta e deficiência dos neurotransmissores. Nós temos os neurotransmissores que vocês chamam de hormônios. Entendeu? Que são os neurotransmissores ou hormônios do bem-estar, da alegria, do bom humor, do prazer, da satisfação. Entendeu? E tem um deles que é a dopamina, gerada aqui no córtex frontal. Quem tem deficiência de dopamina tem dificuldade de perdoar também. Então dá um jeito de repor, de criar os neurotransmissores. E aí eu falei alguns dias atrás, como é que eu vou gerar dopamina? Mudança de olhar, gratidão. Começa a ser grato, você vai gerar os neurotransmissores. Começa a ser grato. Ô, gente, a cena está vindo na minha cabeça aqui, isso foi em 97. Olha, 2007, 2017, 20 anos. 28 anos, porque eu era pastor, foi quando eu comecei, eu tenho 28 anos de pastor, 28. Está vindo direitinho, a mulher subiu em cima da mesa. Pois eu vou para a profundeza do inferno, mas não perdoo, não perdoo, não perdoo. Sai da minha casa, vagabunda. Eu falei, que é isso, irmão? Presta atenção. E eu no meio daquele troço. Eu nunca vi um negócio daquele. E eu sei, gente, eu sei, que tem alguns que estão assim, bem feito, eu faria a mesma coisa. Fala a verdade. Vamos abrir um confessionário aqui. Vamos abrir um confessionário. Eu também, eu podia até não fazer, mas que eu pensava em fazer, eu pensava. Não é verdade? O que fazer, querido? O que fazer? Como que eu vou conseguir? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus deu a receita e Paulo repetiu. A receita mais simples é conseguir perdoar. Não é que Deus, assim, Ele está exigindo um negócio. Assim, nossa, como é que Deus é mau? Eu não consigo fazer, Ele fica exigindo. Ele fala, é porque é bom para você. Sabe aquelas pessoas que te ofenderam, causaram mal para você? Comece a orar pelas pessoas. Ore por aqueles que perseguem. Hoje está fácil, entendeu? Em vez de orar, a pessoa vai para a rede social e manda indireta. Indireta nada, aquilo é direta mesmo. Uma direta de cruzada num queixo assim, pum. Entendeu? Pecado é matar, é roubar, assaltar, prostituir, adulterar. Mas e o vingar a si mesmo? Então assim, ó, quando Paulo fala, nós lemos aqui em Romanos 12, não vos vingueis a vós mesmos, né? Mas dei lugar à ira. Sabe por quê, querido? Quando Paulo fala, dai lugar à ira, ele está falando, dá lugar à ira de Deus. Eu vou te mostrar como é que você é orgulhoso. Como é que você é orgulhoso? Sabe por quê? A correção de Deus é sempre para o bem do outro. Sempre para o bem do outro. Deus é o único que sabe corrigir sem machucar. Mas você quer até que Deus corrija, mas machucando. Não é? Machucar. Tem que sentir um pouquinho do que eu senti. O único que corrige. Aí ele fala assim,
Seu inimigo tem fome, tem dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo está repetindo Provérbios 25, verso 21 e 22. Seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha aqui para mim. Você orar e fazer o bem pelo seu inimigo, ele vai zombar de você. No começo ele vai zombar, ele vai zombar, ele vai zombar. Depois, se ele não for uma pessoa que tem problema mental, se ele não for um doente mental, ele vai ficar com vergonha. Nossa, eu só estou causando mal a Rosana e a Rosana está fazendo bem para mim. No ditado que Provérbios fala, que Salomão fala, é como se você estivesse colocando uma coroa de brasa na cabeça dele. Ele vai ficar com a consciência pesada, entendeu? Nossa, eu estou tentando prejudicar a pessoa e ele está causando bem para mim. Aí sabe o que é? O perdão transforma a outra pessoa. Entendeu? Entendeu qual que é a vingança de Deus? Se você orar pelo que te persegue, se você bem dizer o que te maldiz, se você dá comida para quem tem fome, se seu inimigo tiver fome, der sede, quando o perdão entrar no coração dele e transformar, foi a punição que Deus fez com ele. Qual que é a punição? Ele ter a mente e o coração transformado. Entendeu? Seu inimigo teve a mente, mas a punição que você quer ver ele ali, ó. Entendeu? Muita gente doente, irmão. Problema cardíaco, problema de pressão, problema de câncer, falta de perdão. 95% dos casos. 95%. A pessoa está bem, está saudável. Ainda mais assim, eu estou sentindo, mas eu não demonstro para ninguém que eu estou sentindo. Eu tento guardar só para mim. Mas lá dentro, você está machucado, você está ferido. Você vai ter câncer. Tenta mostrar que está bem. Por isso que quem tem depressão não tem câncer. A pessoa está externando o que está sentindo. Bota para fora, irmão. Entendeu? Comece a orar pelo que te odeia. Comece a orar pelo que te persegue. Comece a orar. No começo vai ser tão difícil. Entendeu? Então eu estou com muita raiva da Terezinha. Vai ser difícil assim. Deus abençoe a Terezinha. Você vai custar falar 3, 4 palavras. Amanhã de novo. Deus abençoe a Terezinha. Você continua orando, continua orando, continua orando. Daí a pouco, passar alguns dias, já está sentado de 5 minutos dobrado orando pela Terezinha. Mas eu quero cultivar aquela semente, aquela raiz de amargura. Eu vou cultivando, eu vou regando, ainda vou adubando aquele troço ainda. Eu vou adubando aquilo. Sabe o que mais? Bem-aventurado os misericordiosos. Mateus 7 e Lucas 6 vai falar a mesma coisa. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão. Com a medida com que você medir, vos medirão também. Ele está falando de misericórdia. E sabe o que é misericórdia? É dar à pessoa o contrário do que ela merece. Eu recebi no Instagram, foi ontem de manhã, desenho animado. Uma pessoa como se fosse Jesus com aquelas vestes, aqueles vestidão. Entendeu? Aí o cara deu um tapa, um desenho animado, aqueles animes, um tapa na cara de Jesus. E o sangue saindo pela boca dele. E o cara está assim, revida, revida. Jesus virou o outro lado. Paf, revida, revida, revida. E o cara, paf, do outro lado de Jesus quieto. Agora eu vou revidar. Jesus abraçou ele, pôs a cabeça dele no ombro. Ficou assim com ele. Quando vira o desenho, está rolando lágrima. Misericórdia é dar à pessoa o contrário do que ela merece. Você sabe com o que estão preocupados? É te falar assim, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter milagre, vai estar em bênção. E isso eles pregam. Jesus manda dizer que a sua vitória está chegando.
Entendeu? Jesus manda falar. Esses cultos ficam lotados. Pregar o evangelho, ninguém prega. Agora deixa eu falar uma coisa que eu falei com você no começo da pregação. Eu não estou aqui para destampar a lata de lixo e te mostrar a quantidade de lixo que está lá dentro, não. É para você esvaziar a lixeira. Fechando. O que você precisa? Comece a orar. Receita que Jesus e Paulo deu. Comece a orar, a bendizer os seus inimigos, aquele que quer o seu mal. Comece a orar para ele. Além de conseguir perdoar, pode transformar até o sentimento que você tem no coração com relação à pessoa. Você vai passar até ter um sentimento bom com relação a ela. Segundo, enquanto você se vir como vítima, não tem jeito. Pare de se ver como vítima, pensar como vítima, falar como vítima, agir como vítima. Eu não estou dizendo que você não foi, mas enquanto você se vir como vítima, pensar como vítima, falar como vítima, agir como vítima, não tem saída para você. Pare de se ver como vítima. Deixa. É isso que eu não aguento. Você quer ver? Hoje é o culto da ceia. Vamos cantar? Vamos. Vou deixar na cruz tudo que passou. Deixou mesmo? É o que eu falo, para de cantar o que você não vive. Deixa, né, tudo que ficou. Eu olho para você, menos aquilo que a minha esposa fez comigo. Isso aí não. Não deixo na cruz, não. Menos aquilo que meu irmão falou comigo. A minha irmã fez. Não é? Mas deixa sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se... Você deixa na cruz tudo que passou? Então como é que você canta essa música, Boca de Caçapa? No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Vai lavar a boca com álcool para cantar. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Hein? O cara não quer saber da emoção que a música traz. Se a emoção vai pôr ele no espírito, entendeu? E acaba de cantar, o irmão não cumprimenta o outro com a paz do Senhor. A irmã não olha na cara da outra. As duas da mesma congregação. Acabou de cantar, viverei, viverá. Pare de se ver como vítima. Comece a orar pelas pessoas. Amém? É a única coisa que você realmente tem o controle. As outras a gente tem o livre-arbítrio. A gente gostaria de fazer, mas não consegue. A única coisa, eu mostrei uns 4 textos aqui para você que a decisão é sua. Uns 4 textos. Padre Zezinho, né, que chamava. Se ouvires a voz de Deus, clamando sem cessar, a decisão é sua. A decisão é sua. Lembra? Ou vocês não foram católicos? Eu fui. Na sua mão. Se perdoardes aos homens as ofensas, o Pai Celeste perdoa. Se você não perdoar, o Pai Celeste não perdoa. Pronto, acabou. Amém? Que Deus tenha piedade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus.